Renê Simões, boa noite, bem-vindo mais uma vez, muito legal te receber aqui e já vou aproveitar, inclusive, para te perguntar, muita gente não sabe porque muita gente não viu a sua entrevista no domingo para o Milton Neves, quando você confirmou que foi testado positivo para coronavírus, mas graças a Deus, uma boa saúde, cuidou-se muito bem e agora está afastado de todos os problemas. Como é que foi, Renê Simões, esse período e desde o momento em que você descobriu que estava com o coronavírus, hein, Simões? Bem-vindo. Prazer muito grande estar com vocês de novo aí, parabéns pelos 2 anos de programa. Eu tive a oportunidade de estar aí e ver quanto intenso o programa de vocês é e o quanto de informações e até de formações vocês fazem também aí, porque eu fiquei encantado. Eu fui para participar aqui de 20 minutos, acho que fiquei, sei lá, uma hora e tanto. Mais de uma hora, exatamente. Foi um dia muito especial mesmo, gostei bastante. Estão de parabéns. Não costumo fazer esses comentários, não, porque eu acho que alguns programas são mais do mesmo, e aí eu entro no programa e está tudo bem. Mas vocês, eu me senti na obrigação pelo que vi naquele dia. E parabéns pelos 2 anos. No dia 16 de março, eu comecei a sentir uma dor de cabeça, mas uma coisa assim, eu não reclamo de dor, eu não digo para ninguém quando não estou sentindo, e não falei nada para a esposa, mas a garganta começou a fechar, comecei a ter calafrios, um pouco de febre, dores no corpo, e aí resolvi. Eu disse, olha, sabe uma coisa? Vou ao hospital. Fui ao hospital e eu tossia muito. Esse foi o segredo e talvez o motivo maior do médico ter feito o meu teste, porque eu tossia demais. Ele me tirou logo da recepção, quando soube que eu estava tossindo, me colocou numa sala e disse, vamos fazer o seu teste. Fez o teste e disse, vai para casa, em 3, 4 dias você receberá o resultado do teste. Eu vim para casa e o primeiro pensamento foi, bom, se eu estiver positivado, eu vou passar para minha esposa, vou passar para minha filha. Eu tenho uma neta de 5 anos que sempre estava na minha casa, minha filha, a mãe, a outra está grávida, e eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um isolamento total, não vai ser quarentena. Entrei no meu quarto, me tranquei e disse, aqui ninguém entra num período de 14 dias. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque acabei dando positivo. Agora é preciso que você consiga fazer um trabalho mental muito forte, porque isso foi à noite, eu deitei e no dia seguinte eu acordei. Acordei com dores no corpo, dores na garganta, ainda com calafrios, e aí fiquei pensando, quem vai vencer, o vírus ou eu? Se eu ficar deitado na cama, o vírus venceu, então eu vou levantar com dificuldade. Fui ao banheiro, fiz minha higiene, voltei, sentei na minha poltrona, eu olhei para minha cama e, óbvio, estava uma bagunça minha cama, eu tinha acabado de dormir. Eu disse, que mensagem eu vou passar para o meu cérebro todo dia? De que está tudo bagunçado, desarrumou a minha vida? Não. Fui lá, arrumei minha cama, tudo que estava fora do lugar do meu quarto, eu coloquei, e todo dia de manhã, quando eu acordava, eu via aquela mensagem, a minha cama arrumada, porque eu arrumava tudo no lugar, então pelo menos eu passava uma mensagem forte para o meu cérebro e criei uma rotina para ficar ali dentro. Comecei a ver o lado positivo, que seriam 14 dias em que eu poderia ter uma conversa comigo mesmo, e estar lá dentro, e ver um alimento mais saudável, né? Alimento mental, alimento físico, um alimento espiritual também. Salas de reuniões de orações das minhas filhas na igreja, o pastor Pedrão, de uma comunidade batista aqui do Rio, que eu assistia sempre às mensagens dele, e isso foi me preparando. Quando chegou o 11º dia, eu só recebi a mensagem, o resultado do teste, 11 dias depois, e aí veio positivo. Imagine eu 11 dias sem estar isolado, contaminando todo mundo, todos. Então foi uma decisão ótima, e quando veio o teste eu já estava bem, recuperado, e já fiquei feliz, que bom, pelo menos agora eu estou imunizado. Muito legal. Bom, é uma história que tomara sirva de exemplo para muita gente que está do lado. Estou com Vinícius Gris, Léo Gomide e Alexandre Silva também. Senhores, por gentileza, Renê Simões nos 2 anos de Arena.
Ô, Renê, um abraço, é muito legal ter você com a gente aqui no Arena 98 mais uma vez. Confesso que foi uma das entrevistas mais legais que a gente fez nesses 2 anos. De fato, ficamos bem mais do que o tempo que a gente estava planejando, porque a resenha foi boa. Queria que você falasse um pouco de como que você está enxergando o impacto que essa paralisação pode ter no futebol brasileiro como um todo, né? A gente sabe que a gente já tem um calendário muito apertado, a gente sabe que a gente já tem clubes com grande dificuldade financeira. Tivemos ainda essa paralisação para obrigar os clubes a fazer de novo ali uma pré-temporada, que já é um problema também para os clubes do futebol brasileiro. Como é que você está enxergando isso tudo, tanto de problema que a gente ainda pode ter pela frente no futebol? O problema é tão sério que você vê a Liga Belga agora, ela já definiu que quem estava liderando o campeonato é o campeão. Não tem mais. Normalmente acaba em maio as ligas, né? Então eles já decidiram que não haverá mais tempo e já decidiram que quem estava na frente, se eu não me engano, é o Bruges, foi declarado campeão. Aqui a coisa é muito séria porque que datas nós teremos, quando é que nós poderemos, não se tem uma data ainda dizendo assim, vamos recomeçar. E recomeça os campeonatos estaduais, teremos tempo para isso, teremos tempo para o Campeonato Brasileiro depois. Essa pergunta tem a resposta que vale $1 bilhão, né? Quem souber como é que vai começar os campeonatos, quando vai recomeçar os campeonatos, mas uma coisa é fato, né? Ninguém vai sair financeiramente melhor dessa crise. Absolutamente ninguém, a não ser que a gente tenha corrupção nesses casos aí de montagem de hospitais, não montagem, pode ser que alguém ganhe dinheiro dessa forma ilicitamente. Mas eu não acredito que ninguém saia mais forte, e os clubes, eles vão ter que rever preço de ingressos, eles vão ter que rever sócio-torcedor, eles vão ter que resolver patrocínios, né? Eu não sei como é que está aí em Minas, mas aqui no Rio de Janeiro, uma empresa de azeite que patrocinava todos os clubes já retirou o seu patrocínio, outras empresas já disseram que vão reduzir os seus contratos, e não tem como os clubes dizer para as empresas, olha, o teu contrato está aqui, tem que cumprir, porque em estado de exceção, e como nós estamos, né, estado de calamidade pública, os contratos perdem o seu teor jurídico, eles têm outra interpretação, qualquer juiz, né? Então os jogadores vão ter que reduzir os seus salários, e aliás eu espero que os jogadores comecem a falar mais. Nós do futebol temos eco e nós temos que falar em prol da sociedade, né? E com exemplos, o Neuer lá na Alemanha, o Bayern de Munique, ele disse assim, temos que reduzir os nossos salários para poder garantir que os funcionários do clube não tenham os seus salários, porque eles ganham poucos e nós ganhamos muitos. Então é preciso que os jogadores venham a público dizer, olha, estamos participando de um grande pacto, e esse pacto envolve todo mundo vai ter que reduzir alguma coisa. Léo Gomide, só me chama a atenção nessa declaração sua, Renê, é que nota-se muito pouca movimentação entre os jogadores para qualquer tipo de manifestação, muito pouco. Quando é para uma brincadeira, uma corrente de idiotice, normalmente, principalmente aqueles grandes jogadores estão sempre presentes, mas quando é uma situação como essa que a gente está vivendo, eu não sei se é o medo da exposição e o medo de ser cobrado por algo que de fato não é da responsabilidade deles, mas eles deveriam fazer. A gente sente muita falta. Ontem nós entrevistamos o Felipe Souto, jogador do Ituano, que é uma cabeça pensante nesse meio de tanta alienação, e ele falava exatamente excepcional esse cara. Não, o Felipe Souto é excepcional. Então ontem foi uma entrevista maravilhosa com ele aqui, e ele falava que ele, sendo um cara que estuda, que busca conhecimento, que busca se engajar, que busca entender o que está acontecendo no mundo, que busca ter posicionamento, ele acaba sofrendo preconceito. Então a gente não se cansa de oferecer o espaço para que os jogadores se manifestem, que os jogadores falem, e tem muito jogador topando. A gente tem falado com jogadores, com atletas, com dirigentes aqui, porque o espaço é muito interessante no momento de tanta dificuldade para muita gente.
mas de fato a gente sente muita falta de um posicionamento mais, não vou dizer de mais união, mas de mais presença mesmo, porque são vozes que ecoam e ecoam com muita força aí pelo mundo. Léo Gomide, sua pergunta para o Renê. Boa noite, Renê. Prazer conversar contigo novamente aqui no Arena 98, né? Até estendendo um pouco sobre o que você acaba de nos dizer, porque você tem experiência no futebol, tanto no universo masculino quanto no feminino. E nós sabemos que no futebol masculino, por exemplo, né, a repercussão fica muito, ou a preocupação fica muito por conta daqueles atletas e dos clubes que estão em evidência. E, geralmente, ou são os clubes mesmo de Série A e Série B. Série C e Série D ficam um pouco em segundo plano, meio alijados aí da discussão de todo esse processo que vai acontecer economicamente, tecnicamente no futebol brasileiro. Porém, tem também o universo do futebol feminino, que você conhece tão bem e sabe que o Brasil estava começando a dar os primeiros passos depois de toda a repercussão, de toda a audiência maior que teve na Copa do Mundo disputada na França. Enfim, como que você vê esse outro universo, que nem entra muito em pauta na discussão e que, se for para perder recurso, quem sabe vai ser tirado primeiro do futebol feminino do que do masculino e de Série C e Série D? Vai ser... Olha, nós temos no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, quase 800 clubes de futebol profissional. A cada ano, 10% desses clubes fecham por falta de dinheiro, por falta de suporte. E se você pegar, nós temos 20 clubes na A, 20 clubes na B, 20 clubes na C e 40 clubes na D. Nós temos 100 clubes. O que será desses outros 700 clubes? Se esses 100 clubes da A, B, C e D terão dificuldade, os outros 700, eu me arrisco a dizer que 50% deles vão desaparecer nesse momento, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitos desses clubes que tendem a desaparecer são fomentadores do futebol feminino. Eles fazem o futebol das mulheres, né? Eu gosto até de falar futebol das mulheres, porque o futebol é o mesmo, né? O handebol é diferente do feminino e do masculino. O basquetebol é diferente do masculino e do feminino. Altura de tabela, peso de bola, altura da rede de voleibol. O futebol não, é tudo igual. Então é futebol dos homens e futebol das mulheres, né? Então eu acho que vai sofrer muito, se todos vão ter que reduzir os seus salários, e é por isso que eu faço esse chamamento, né, desse grande pacto, como o Noia fez, que nós que ganhamos muito, vamos reduzir para quem ganha pouco. Então, quem ganha muito no futebol dos homens, que reduzam para que não mexa no futebol das mulheres, porque o salário é muito baixo delas. Se você reduzir na mesma proporção um e o outro, elas não vão nem sobreviver. Então, é preciso que a gente dê uma grande pensada. Nesse momento, ninguém sabe qual é a melhor decisão. Você sabe por quê? Porque tomada de decisão depende de vivência, depende de experiência. E ninguém passou por um momento como esse. Ninguém. Nem na parte política, nem na parte esportiva, na social, na familiar. Ninguém tem experiência de ter vivido alguma coisa como isso. Isso aí é a catástrofe da catástrofe. Então você não tem. Agora, é preciso que quem tem mais abra mão para que quem tem menos seja menos prejudicado. Senão o futebol das mulheres vai acabar, como você bem disse. Deixa eu falar da Claro aqui, antes da pergunta do Alexandre Silva. O Alê também está no estúdio e vai participar com a gente, mas antes eu preciso falar da Claro. Para você que está em casa e você, de repente, não é um assinante Claro, mas quer receber conteúdos da Claro. Claro vai disponibilizar para você através do claro.com.br. Você pode acessar, tem um monte de vantagens para você. Agora, se você já é assinante, meu amigo, preste atenção no que eu vou dizer. Tem outros tantos e muitas vantagens para você em qualquer um dos planos da Claro. A Claro tem conteúdo, a Claro traz jornalismo através de suas plataformas e um monte de outras vantagens
Para você, é cliente Claro? Tem vantagens. Não é cliente Claro? Faça uma... aliás, só lembrando aqui que quando a gente fala de informação e conteúdo, tem uma coisa que é muito importante, que é o aplicativo do SUS, que você pode, inclusive, baixar o aplicativo SUS e navegar através do aplicativo do SUS na internet da Claro. Não vai descontar nada da sua franquia se você já é um assinante. E se não é, você, pelo canal da Claro no YouTube, você ainda encontra todas as informações e dicas do Ministério da Saúde para se proteger do coronavírus. Então, meu amigo, tá com dúvidas sobre coronavírus? Acesse o aplicativo do SUS do seu telefone, ou então, se não é assinante, você pode, de repente, acessar o canal do YouTube da Claro e lá tem um monte de informações para você. Claro, você merece o novo. Eu vou chamar um intervalo aqui, Ale, segura aí para sua pergunta. É um rápido intervalo. Vou pedir paciência também do René Simões. 2 minutinhos só, um rápido intervalo. A gente volta e segue no papo aqui com René Simões, nosso convidado nesta edição de 2 anos do Arena 98. Até já. Estamos de volta, 7h46, 7h46, na hora oficial do Brasil, de volta com o Arena 98 aqui pela sua Rádio do Bem, edição de quinta-feira, 2 de abril, aniversário de 2 anos do Arena 98, recebendo nessa primeira hora René Simões, convidado mais que especial, a resenha tá boa. Vou passar a bola pro estúdio, o Alexandre Silva tem pergunta também para você, René Simões, e daqui a pouco também a gente começa a girar perguntas do nosso teleouvinte aqui com a hashtag Arena 98, 2 anos. É essa mesma hashtag, Ale? 2 anos Arena 98. É o contrário. Então só invertir. A ordem dos tratores não altera o viaduto, mas nesse caso altera, né? Pois é, 2 anos Arena 98. Ô, René, boa noite, prazer receber você de novo aqui nesse Arena 98. Boa noite, Alexandre. Só voltar um pouquinho, né, que você falou na sua primeira resposta, ainda bem que você já tá recuperado, já passou a pior parte e tal, mas... Onde imunizado. Pois é, agora você tá imunizado, agora tá tranquilo, graças a Deus, né? Você lembra o que pode ter ocorrido aí pra você ter contraído o vírus? Foi em alguma viagem internacional? Foi em contato com alguém? Você lembra de onde pode ter surgido isso aí? Porque até agora a gente não viu muitos casos ainda aqui no futebol brasileiro, né? De atletas, de treinadores, por enquanto, né? Como está sendo na Europa. Mas você lembra onde que deve ter sido contraído isso aí com você? Eu não digo o nome não, mas tem pessoas que já contraíram sim. E eu me lembro bem, quando eu divulguei, alguém escreveu para mim e disse: agora as pessoas não vão querer chegar nem perto de você. E eu disse para ele: olha, eu acho que nós, como personalidades públicas, nós temos a obrigação de passar mensagem para as pessoas. E as pessoas que estão em pânico, né? Eu digo sempre o seguinte: o medo é uma coisa boa. Como eu tive medo, né, de contaminar minha mulher, minha filha, minha neta, minha outra filha que está grávida, quando eu tive medo de não me cuidar e isso se agravar, eu fui me cuidar, mas eu não entrei em pânico. Há uma diferença entre você ser medo, que é uma coisa saudável, desde que você esteja no controle. Você comanda tudo isso. Agora, você não é super-homem, óbvio que você vai sentir medo. Agora, se você entra em pânico, e aí essa é uma preocupação muito grande. O meu vírus é comunitário. A última viagem que eu fiz foi em setembro do ano passado. A cada 7 anos eu faço um giro de aprendizados, e esse ano o continente era o europeu e eu escolhi a França. Eu fui a vários clubes, eu fui à federação, fui ao centro de Clairefontaine, no centro de treinamento da seleção francesa, e por coincidência, talvez isso tenha pesado, que é o último campeão do mundo, eu quis saber o que estava acontecendo lá. Então, foi setembro, não... Dizem que em setembro já existia alguma coisa lá na China, mas que ela só declarou em janeiro. Mas se eu tivesse pego lá... Então eu acho que o meu foi comunitário mesmo. Já alguém contaminado aqui me contaminou, eu não tenho a mínima ideia de quem possa ter sido. Muito bem, dando sequência aqui, René, agora saindo um pouco dessa questão envolvendo o coronavírus, e agora vamos falar de trabalho, futuro próximo do René Santana. O que você pretende para... Bom, é que a gente não tem a mínima ideia... René Santana? Quem que é esse? René Simões, desculpa. René, a gente não tem a mínima ideia de quando as coisas voltarão a acontecer e nem se acontecerão da forma que a gente prevê. Mas
num futuro próximo, o que você pretende fazer? Você pretende ir para fora do país, treinar alguma seleção, treinar clubes fora do país? Você está pretendendo ficar mais por aqui mesmo? Olha, nós tínhamos programado agora um reality show de futebol. Eu comandaria um time, Joel Santana comandaria outro, e a Glenda Kozlovski ia ser apresentadora. Vi o anúncio, verdade. E esses dois times, no final, sairia um jogador, e esse jogador assinaria contrato com o time da Europa. Então, seria um reality bem legal. Jogador de 18 a 20 anos, o número de inscrição foi muito grande, passou de 2.000, 600 foram pré-selecionados por vídeos, depois de 250 nós começamos a testá-los. Testamos a primeira vez em São Paulo alguns, testamos outros no Rio e depois fizemos uma seleção final. Nessa seleção final ficamos com 44 e desses 44 íamos tirar um número que ia entrar na casa. E seria exatamente como é um reality mesmo, né? Fechado durante 10 semanas lá dentro para decidir. E eu tinha até me predisposto, meu contrato eu só teria que fazer 4 dias por semana, mas eu tinha predisposto a ficar 10 semanas. Eu queria saber o que é você ficar isolado do mundo durante 10 semanas. O que acontece com você? Eu estava curioso por isso. Agora a gente não tem a mínima ideia de quando isso vai acontecer, esperamos que aconteça no segundo semestre. E como eu falei que eu fui à Europa e vi tantas coisas novas, né, e eu estava tão envolvido aqui vendo treinamentos e tal, dentro do Flamengo, vendo muito o que estava acontecendo, eu estava animado para testar várias coisas que eu queria colocar em prática, e se eu achasse que realmente aquilo deu certo e eu estava, mesmo com a saudade que eu estou do campo, a possibilidade de voltar seria grande. Ô Renê, você falou a respeito da necessidade de posicionamento dos jogadores num momento como esse, né? Tem uma outra ponta que começou a se movimentar logo que surgiu a crise, logo que o calendário se paralisou, que foi a união dos clubes, de certa maneira. Os clubes chegaram, inclusive, a se reunir para tentar negociar conjuntamente com o sindicato dos atletas a questão de redução salarial, de férias e tudo mais, mas a impressão que a gente fica é que não foi muito para frente, cada um já está começando a resolver meio que por conta própria. Hoje na Band a gente teve a oportunidade de conversar com o Marco Salum, que é o presidente do América. Eu até brinquei com o Éder. O Marco Salum, toda vez que ele dá uma entrevista pra gente, ele fala que está criando uma associação de clubes. Juntei os clubes da Copa Sul Minas e estou juntando, estamos fazendo uma associação. Estamos fazendo uma associação com os clubes da Série B. E a gente vê esse tipo de movimento começando, mas nunca vai para frente. Você acha que essa pausa, por mais danosa que ela vá ser ao futebol brasileiro, ela pode, de alguma maneira, fazer com que os clubes possam se reunir, pensar de forma conjunta, criar ações conjuntas para salvar o futebol brasileiro? Ou você acha que é um sonho um pouco distante esse meu? Olha, toda vez que eu tenho um coach, seja de que área for, eu tenho alguns coaches, né, fazendo trabalho de coaching com alguém da política, alguém da parte jurídica, militar, jogador, treinador. Quando surge uma pergunta como essa, o que eu falo para eles é o seguinte: está bom como está? Se ele diz para mim, não, está bom como está, eu digo, então não vamos mexer no que está bom. Não está bom como está, então vamos fazer alguma coisa diferente. Eu acho que está na hora do futebol brasileiro fazer alguma coisa diferente. E essa coisa diferente, na minha cabeça, passa que é a formação da Liga. É preciso que a Liga seja formada, que os clubes tenham voz, que os clubes possam negociar os seus contratos. Por que eu preciso ter um intermediário para negociar um contrato? Não preciso disso, né? Eu acho que o órgão maior que a CBF, ela tem que cuidar das seleções, ela tem que cuidar como nós vamos captar jogadores, né? Fazer os centros, distribuir os centros de formação nas nossas regiões, né? No Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Sul, no Sudeste. Isso que a CBF tem que fazer. Agora, quando quer fazer tudo, você fica andando, voando e nadando, igual o pato, e não faz nada bonito, né? Então, é muita coisa para ser feita. Então, faça
cada um. Deixe os clubes cuidarem deles. A liga precisa ser comandada pelos clubes. E os clubes, quando alguém fala em clube empresa, diz assim, mas aí o clube empresa pode falir. Pode, uma empresa pode falir. Mas os clubes não estão falindo no modelo que estão? Os clubes não estão todos deficitários? Então, será que não está na hora de um novo modelo ser feito, né? Se pensar no novo modelo para os clubes, do jeito que está, eu digo para você que não está bom. Se a cada ano 10%, 80 clubes se fecham, outro ano serão 70, quantos clubes ficarão? Os 100 que nós temos hoje? E aí, como é que nós vamos desenvolver? Nós temos um país, né? Nós temos um continente. Quando você pensa na Itália, pensa na França, é tudo pequeno, mas aqui é muito grande. Então não dá para você querer tomar conta de tudo, ter o teu dedo colocando ali. Eu acho que a liga seria um primeiro passo. Eu acho que a profissionalização dos clubes, como clube empresa, seria outro passo também. Aí, mas a torcida, como é que vai ser? Os clubes todos lá fora estão se tornando clubes empresas, com exceção de Real Madrid, Barcelona, tem um outro aí que eu esqueci o nome agora. Os outros todos são clubes empresas e as torcidas continuam lá. Ou a torcida do Liverpool foi embora, Manchester United foi embora, do Manchester City foi embora, do Bayern de Munique foi embora. Não, as torcidas continuam. Eu, quando fui esse giro na França, estou esquecendo o nome do clube agora, estava trocando, era um chinês que comprou o clube, o dono do clube, eu vou lembrar já o nome do clube, um chinês comprou de um francês e fez uma administração horrorosa. Você sabe quem expulsou o chinês de lá? A torcida. A torcida deixou de ir aos jogos, porque ele estava administrando mal, fez uma pressão. Agora, um multimilionário inglês comprou o clube e, por acaso, nós estávamos lá no clube no dia em que ele estava apresentando as propostas que ele fez para as torcidas que queria fazer no clube. Então, a torcida vai continuar tendo pressão, a torcida vai continuar tendo capacidade de fazer alguma coisa agora. É preciso se fazer alguma coisa diferente, porque do jeito que nós estamos fazendo, não está legal. Olha o Cruzeiro. Ô Renê, até pegando um gancho nisso aí que você acabou de nos dizer, que eu considero muito, muito importante, é um debate que a gente já teve aqui inúmeras vezes, de como... Desculpe, é o Nice, agora eu me lembrei, é o Nice. O clube é o Nice. Sim. O quanto a política do clube, né, que são entidades que são associativas, né, sem fins lucrativos, e aí cada clube tem lá um número pré-estabelecido de conselheiros, os dirigentes devem satisfação a esses conselheiros porque são eleitos por eles, né, porque não é um clube empresa, né. Você enxerga, né, aqui no Brasil, talvez você não queira dizer nomes, tudo bem, mas alguém que te sinaliza que enxerga o futuro do futebol a médio ou até longo prazo diferente de como é o status quo do futebol, de ser esse ambiente de clube totalmente político, de dever favor para conselheiro, de lotear cargos, enfim. Podemos ver o Bahia. Como é que é o Bahia agora? O Bahia agora, primeiro, a presidência é rotativa, né? Depois, as eleições são feitas por todos os associados. Todos vão lá e votam. E o Bahia tem dado uma melhorada muito grande. O Fortaleza está com uma administração muito legal, está se profissionalizando de uma forma. O Ceará também está fazendo uma administração extremamente pautada em atitudes profissionais e não atitudes como essa de que tem que se dar satisfação, aí eu faço para ganhar o voto ali. É óbvio que você vai ter que ter um clube ganhador. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Agora, não é possível que você perca e esteja num estado que está o Cruzeiro, do estado que está o Vasco da Gama, do estado que está a Portuguesa de São Paulo. Então, você vai pegando em cada estado e você vê em que condições estão os clubes. Então, esse modelo mostra
de que se não for feito alguma coisa diferente, né, alguns clubes não vão querer o clube empresa, como é o caso do Flamengo. Tá tudo ótimo. O Flamengo fez uma engenharia financeira, saneou suas dívidas e está levando com altíssimos profissionais. Altíssimos profissionais, né? O Fortaleza está fazendo isso, né? O Bahia está fazendo isso, tudo bem. É um modelo deles, está legal. Mas os outros vão ter que entrar nesse campo de profissionalizar, ou do jeito que está, eu digo para você que vamos ter muitos clubes falindo, como está o caso da Portuguesa agora. A Portuguesa só sobrevive se entrar alguém do mundo árabe, alguém da Ásia, e for lá comprar o clube e dizer assim, agora vamos tocar a Portuguesa. Porque por ela mesma, ela não se levanta mais. Ô Renê, hoje eu fiz uma pergunta para o Marcos Salum, presidente do América, a figura que eu tenho um profundo respeito, e puxo o saco mesmo porque ele é bom. Se não fosse, eu não puxaria. Eu perguntei a ele se com essa parada, e eu tenho sinceramente pouca... eu não imagino que a FIFA vá ajudar. Não imagino que a FIFA vá disponibilizar dinheiro para ajudar clube, eu não imagino que a CBF vá disponibilizar dinheiro para ajudar clube. E com isso, muitos clubes vão quebrar, vão fechar, eu imagino. Tendo uma visão um pouco negativa e pessimista da situação. Você imagina que pode acontecer de alguns oportunistas ficarem esperando a desgraça tomar conta do futebol brasileiro para agir, para chegar e falar, olha, eu compro esse clube aí, pago tanto, e pago uma mixaria, mas para um clube que está quebrado, corre o risco de alguém aceitar aí eu vou falar, mas não pode, a operação não é lícita. A gente sabe que eles dão um jeito e transformam uma coisa e conseguem fazer. Mas você acha que com esse período, com a possibilidade de quebra de clubes aí, alguns oportunistas vão sair comprando clubes aí para virar dono de um monte de situação aí e começar a tomar conta de clube, como vários no Brasil já tem dono? Eu não acho. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que você também tem certeza disso. A gente fala por cuidado e diz assim, eu acho, mas a gente tem certeza que isso vai acontecer. Porque isso já está acontecendo na política mundial. Tem gente comprando tudo. Esse desequilíbrio econômico que nós vamos ter agora, essa queda dos Estados Unidos, né? E essa subida da China agora, há que se olhar isso com muito cuidado. E no futebol pode acontecer a mesma coisa. Não tenho dúvida disso. Tenho dúvida que vão aparecer muitos e não vai ser irresistível. A situação vai estar tão caótica financeira em alguns clubes que eles não vão conseguir resistir. Né? Um clube que deve R$1 bilhão, como é que ele se levanta por ele mesmo? Não tem como se levantar. Eu não acredito que um clube que deva R$1 bilhão, que ele se levante. Ele vai ter que fazer alguma coisa diferente do que está fazendo. E aí vão entrar, como você bem falou, né, os oportunistas, e aí não vai ter jeito, não. Clubes tradicionais podem ir para as mãos a preço de banana pode ir para as mãos de empresários oportunistas. Pois não, Alê? Ô, Renê, você acha que nesse cenário, então, a gente discutiu muito em 2019, né, sobre o abismo, você citou o Flamengo, que o Flamengo abriu com relação aos outros times. Você acha que nesse cenário, então, esse abismo tende a aumentar cada vez mais? A gente pode ver clubes menores aí, esses clubes até ditos regionais, fechando as portas realmente, a gente ter um cenário do futebol cada vez menor, assim, com relação ao profissionalismo, esse abismo tende a aumentar com relação a isso que você falou? Eu acho, olha, já estava fechando 10% dos clubes aos anos, isso é dado da Fundação Getúlio Vargas, isso não passa da minha cabeça, não. Agora, depois dessa crise, ninguém sabe como vai ficar. Tem alguns clubes que já liberaram todo mundo, fecharam as portas e vamos aguardar que caia dinheiro de algum lugar, porque não tem de onde tirar, né? Você imaginar, assim, vamos ver o próprio Flamengo. O Flamengo estava fazendo um patrocinador master, né? E eu, por acaso, conheço até o diretor dessa empresa, que é fortíssima, né? A maior do mundo, que estava entrando no Flamengo, e agora já deu uma parada. Por quê? Porque na sede dele,
o negócio está ruim lá nos Estados Unidos, né? Está quebrando tudo. Então aí já não tem o volume de dinheiro. Vai continuar esse distanciamento que você viu em 2019, né? O Flamengo vai estar na frente de todo mundo, depois vai vir o Palmeiras, outros clubes, mas o que vai acontecer é que eles vêm para baixo. O distanciamento, vamos dizer assim, se o Flamengo estava distanciado do Atlético Paranaense, ou do Atlético Mineiro, ou do Grêmio, se ele estava 2x, ele vai continuar 2x, mas só que ele não vai estar lá em cima em 80, ele vai estar aqui embaixo em 60, e o outro vai estar abaixo, 2x vai estar em 40. Então vai todo mundo descer, ninguém sai mais forte, e tem alguns clubes que vão sofrer muito, porque vão perder seus patrocínios, vão perder. A própria CBF não vai ter os patrocínios garantidos que ela tinha, né? A CBF não vai poder continuar cobrando as cotas, as taxas que cobram os clubes por algumas situações. As federações não vão poder cobrar os clubes, os ingressos não vão ser os mesmos, o sócio-torcedor não vai ter o mesmo preço. Então é outra realidade que nós estamos vivendo, e uma realidade que ninguém sabe qual é. Que realidade é essa? Ninguém sabe dizer. René Simões, sempre um prazer te receber, mais uma vez um papo muito legal, sempre um papo de quem conhece muito, e não é só dentro das quatro linhas não, fora também. Se cuida da família aí, até uma próxima oportunidade, e certamente essa oportunidade vai acontecer já, porque é muito legal falar com você. É sempre um prazer grande. Eu gostaria de deixar uma última mensagem aqui. Pois não. Aos pais, às mães, aos filhos, aos avós, e dizer o seguinte: nos Estados Unidos já está acontecendo muitos suicídios, uma taxa grande de suicídios com esse lockdown que fizeram lá. Aqui ainda estamos em quarentena, lá está em lockdown mesmo. Ainda hoje uma sócia minha foi à cidade e a polícia parou e disse que ia multá-la, porque ela foi à cidade, tinha que resolver, não pode andar. O que está acontecendo, as pessoas estão começando a mudar o seu comportamento. Observe o seu filho. Se seu filho se falava muito, era muito agitado e está muito calmo, ele mudou o comportamento. Se ele era muito calmo e começou a ficar agitado, ele está mudando o comportamento. Se a sua esposa falava muito, está falando menos, ou se ela falava menos, está falando muito, mudou o comportamento. E essa mudança de comportamento pode levar à depressão e pode levar as pessoas a estarem tirando as suas vidas, como já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, por favor, esse momento não é você, porque ele mudou de comportamento, brigar com ele. Não, o que ele precisa é de um ouvido e de calma. Alguém. E se ele não quiser falar contigo, ou você não quiser falar com alguém, procure alguém especializado, que alguém vai te ajudar. Eu estou muito preocupado com isso. É um recado muito importante, Renê, e a gente aqui agradece por você usar esse espaço exatamente para esse alerta, que é muito importante. Renê, fica com Deus, um grande abraço. Amém, para vocês também aí, cuidem-se.